Olá, personas! Vamos a mais uma aula de radiciação, conceitos básicos, multiplicação de radicais de mesmo índice. Esta é a aula 12. Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, aqui, eu quero multiplicar raiz quadrada de 2 por raiz quadrada de 7. Tá bom? Então, nós já vimos na quarta propriedade anteriormente de que se eu tenho, por exemplo, raiz quadrada de 2 vezes 7, aqui dentro, essa multiplicação dos radicandos, o índice é o mesmo para ambos, eu posso desmembrar desta forma aqui, ó. Nós vimos isto na aula anterior. Por exemplo, se eu pegar 4 vezes 9, por exemplo, 4 vezes 9. 4 vezes 9, se eu resolver, vai dar raiz quadrada de 36. 4 vezes 9, 36. Raiz quadrada de 36 igual a 6, porque 6 vezes 6, 6 elevado ao quadrado é 36. Se eu desmembrar, olha só, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, raiz quadrada de 9 é igual a 3. E 2 vezes 3 é 6. Então, se eu tenho aqui esse desmembramento, eu posso voltar, ó. Eu posso voltar para cá, tá vendo, ó? Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9, o mesmo índice, junto num só, os dois radicais num só, porque é o mesmo índice, e os radicandos multiplicando lá dentro. 4 vezes 9, 36, veja que nós chegamos no mesmo resultado. Então aqui eu vou acolhê-los aqui num só radical. Então vai ficar 2 vezes 7, e 2 vezes 7 é igual a 14. Então, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 7 é a mesma coisa que raiz quadrada de 14. Então, vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 6. Seguindo o que nós já vimos aqui, então é o mesmo índice. Mantenho esse mesmo índice, os dois radicais se transformam em um só radical e os radicandos multiplicando lá dentro. Então, 5 vezes 6, 30, raiz cúbica de 30. Muito fácil, né? Então, até a próxima aula. Forte abraço.